Passar para a professora Sônia, na última fala, antes do debate dessa mesa, sobre configurações, linguagens e plataformas. Muito obrigada, bom dia a todos. Para mim é uma grande alegria estar aqui, porque falar de rádio é também falar de afetos, né? E eu comecei no rádio quando o Mosair testemunhou todo esse episódio lindo, triste, dramático. Eu estava na Rádio Globo como estagiária e o Mosair Salomão era meu professor de rádio, né? E ele saía de uma rotina enlouquecida diária na Rádio Globo e ia nos dar aula à noite numa faculdade particular e nós vivenciávamos de um modo muito próximo tudo aquilo. E eu fiquei 4 anos no Sistema Globo de Rádio, entrei lá aos 18 e permaneci por muitos anos no rádio. O rádio permaneceu comigo por muitos anos, como permanece até hoje. Então, quando eu fui convidada para falar aqui, ao lado do Mosair e do Marcelo Kishinevski, o homem que é o homem do rádio expandido no Brasil, eu falei, nossa, o que eu vou falar nessa mesa, né? E, bom, eu vou dividir essa mesa com eles pensando numa perspectiva que eu acho que os dois tocaram, mas que está muito próximo do que a gente faz aqui na disciplina de rádio e mídias digitais, nas pesquisas no grupo Afetos, que pesquisa comunicação, acessibilidade e vulnerabilidades, e na Rádio Terceiro Andar, que é uma web rádio, uma experiência de rádio, uma rádio em ambiente digital, uma rádio de estudante para estudante, mas com professores, conosco, com todo mundo junto, né? E uma perspectiva do que eu acredito que seja o rádio universitário, um grande desafio que nós temos, né? Se nós estamos impositivamente nas mídias digitais, em ambientes digitais, quem somos nós que estamos nessa mídia, ou nessas mídias e nesses ambientes, e quem somos nós que estamos produzindo, para quem estamos produzindo, e como vamos nos fazer em conjunto nessa produção e nessa circulação. Então, muito mais assim do que apresentar experiências ou conceitos, eu gostaria de convidar vocês mesmo para a gente pensar sobre algumas inquietações que estão andando comigo, assim, estão nessa produção conjunta que nós temos. Eu vou pedir a ajuda aqui, não dos universitários, mas de um super profissional para me ajudar com a apresentação. E, enquanto ele vai encontrando ali, eu vou falando um pouquinho, né? Assim, as inquietações que têm estado conosco como é que a gente faz a diferença nesses ambientes em que parece que todo mundo produz, que todo mundo compartilha, que todos os profissionais se colocam cotidianamente em seus perfis como também produtores de conteúdo, né? Que conteúdo é esse que vai fazer a diferença nesses ambientes digitais? Como é que eu vou me separar do sujeito, né, individual, privado, particular, que quer compartilhar de tudo um pouco? E como é que eu vou falar institucionalmente em nome de emissoras universitárias? Como é que eu me coloco nisso tudo, mas, sobretudo, como é que eu dialogo com o público que se faz ouvinte, mas se faz usuário, se faz produtor? Como é que eu, produtor, sou também ouvinte e usuário? E o que eu quero disso tudo, né? Como é que eu consigo conciliar uma emissora que se apresenta como institucional, mas que fala para a comunidade? E onde é que está essa comunidade? Está em espaços recortados de programas, delimitados, está fazendo parte, efetivamente, de uma discussão mais próxima, está presente nas redes e está se constituindo como rede com essas emissoras? Tem uma questão também que é importante dizer, assim, da diferença só do registro da experiência para a presença efetiva da colaboração. Né? Uma coisa é você ir lá entrevistar a pessoa e falar, nossa, minha rádio está cheia de diversidade. Tem um monte de gente que fala, tem vários personagens, né? Aquela receitinha de bolo que o jornalismo adora, né? Que eu tenho aqui um especialista, um personagem, pronto, está ótimo, minha matéria está pronta. Né? Mas entre narrar a experiência e dar 15, 30 segundos para essa pessoa, na lógica do ambiente digital, a experiência precisa se fazer presença, né? Precisa ser corporificada.
quando eu estou fazendo referência a todas essas questões, eu estou chamando muito os profissionais que trabalham, e aí um desafio imenso, né? Profissionais formados, que estão há muitos anos no mercado, professores que são colaboradores, professores que são de áreas diversas, que não têm relação com o rádio ou a comunicação especificamente, mas que fazem rádio universitária, né? Pessoas que acabaram de chegar nos cursos de graduação e são estagiárias ali na emissora, técnicos que estão há muitos anos no mercado, engenheiros, tudo isso é o rádio hoje, né? Não há mais aquela separação, esse é o seu setor, esse é o meu setor, né? Quer dizer, hierarquicamente, administrativamente, na gestão é necessária. Mas como é que todo mundo consegue dialogar e encontrar esses pontos em comum? E aí eu gosto muito dessa questão do cotidiano, porque é nesse cotidiano que esse caos se faz, né? É nesse cotidiano que a gente fala assim, peraí, como é que a gente vai resolver isso aqui tudo? Né? Como é que a gente vai dar conta de trazer tanta inquietação e tanta provocação para a nossa redação, para a nossa programação, para a discussão da reunião de pauta, para a chefia, para a reitoria, né? Para os estudantes, para quem é da comunidade do entorno e que se sente altamente impactado por uma universidade do porte da UFMG, por exemplo, né? E eu vou pedir licença para me virar aqui e ler, porque essa citação, para mim, ela é linda, cruel e profunda. O cotidiano é aquilo que nos é dado cada dia ou que nos cabe em partilha. Nos pressiona dia após dia. Nos oprime, pois existe uma opressão do presente. Todo dia, pela manhã, aquilo que assumimos ao despertar é o peso da vida, a dificuldade de viver, ou de viver nesta ou noutra condição, com esta fadiga, com este desejo. O cotidiano é aquilo que nos prende intimamente, a partir do interior. E como nós, e aí eu estou me colocando como uma profissional de rádio também, né, damos conta desse cotidiano, Mosair disse aqui, a vida não está fácil para ninguém, né, gente? Nem estou falando de questões pessoais, estou falando desse universo que se coloca o tempo inteiro, né, e nos diz assim, ei, o que você está fazendo aqui? Né? Profissionalmente, você que está no rádio, qual que é o seu papel aqui? Como é que você dá conta de lidar com isso cotidianamente? E como é que o peso desse cotidiano, que é pessoal, mas é também profissional, e se faz também em rede, reverbera no outro e reverbera na sua produção, na circulação desses ambientes digitais. E aí, lá, o Michel Dissertor fala de partilha do cotidiano, né? E é claro que o Rancière estava estudando estética, arte, mas eu faço uma curva assim com ele, acho que ele me permitiria, para trazer essa partilha para o nosso cotidiano, para a nossa experiência, né? E para a nossa troca, que seria essa troca que eu penso ser a troca que o rádio nos permite. Né? Não é uma troca em que o ouvinte vai ter seus 30 segundos numa fala de telefone, numa participação de ouvinte. Não é uma troca numa mensagem gravada pelo WhatsApp para dizer como está o trânsito naquele momento, em determinado ponto da cidade. Né? Não é uma troca para pedir uma música do coração dele. Né? Essa era uma troca possível num outro tempo. Né? Talvez no tempo em que eu comecei a fazer rádio, em 1990, no Sistema Globo de Rádio, na BHFM, onde eu anotava os pedidos musicais. Eu falava no ar, eu apresentava o programa, eu fazia reportagem, mas eu tinha o castigo da estagiária, que tinha que ficar anotando e fazendo quadrinhos à caneta com os pedidos musicais, porque não tinha software, né? Não tinha programa para a gente fazer isso. A gente fazia manualmente. Esse tipo de presença do ouvinte no rádio dava conta desse tempo, ou esse tempo dava conta dessa presença. Né? O que a gente precisa tentar fazer hoje, como pessoas que estão afetadas pelo rádio, no sentido emocional, no sentido da relação pessoal, no sentido da relação profissional,
e da relação da gestão de emissoras é permitir que essas trocas se movimentem para um outro lugar. A gente sabe para onde? Nossa, se eu soubesse, eu imagino que eu estaria riquíssima, porque eu já teria vendido essa fórmula para alguma emissora de rádio. Mas a gente pode tentar encontrar alguns caminhos, né? Eu penso que esse encontro aqui, esse colóquio, é uma das pistas de que pensar o rádio é necessário para além desse cotidiano corrido, né, que nos coloca ali frente a frente com a produção. Mas é também um espaço para que vocês tenham a oportunidade, né? Eu falei das minhas angústias, assim, das minhas inquietações, mas quem faz rádio, quem produz rádio, né? O que está aí movimentando e sendo trazido para vocês? Toda essa minha fala, então, centrada nas pessoas, diz também de uma relação do rádio com os ambientes digitais, que é como conseguir falar para né? Como conseguir descentralizar aquela ideia de, não, eu estou falando para essa comunidade como se a comunidade fosse um bloco homogêneo, né? E o meu público-alvo que era o que a gente costumava dizer, né? Eu apresentava um programa de esportes e aí eu dizia assim, meu público-alvo e eu conseguia elencar meu público-alvo. No ambiente digital, esse público é disperso. Esse público é mais ou menos identificável, os algoritmos nos dão pistas, às vezes precisas, às vezes ilusórias. Fazem jogos, né? Às vezes necessários e às vezes para ganhar dinheiro com anúncios mesmo. E nos impõem algumas perguntas, né? Essa produção, a gente dá conta de fazê-la para falar para esse que quer uma comunicação diferenciada, que busca um rádio como se eu estivesse falando para ele, mas não é aquele falando para ele antigo de basta usar você ouvinte, você escutante. Não, ele quer uma produção efetivamente diferenciada, né? Essa diferença aqui é a diferença que eu disse lá atrás, né? Esse ouvinte que é diferente, que não é do padrão, que não está normalizado, normatizado, mas que é também tudo isso um pouco como cidadão. E aí, só caminhando um pouco mais, né, eu penso que, já concluindo, um grande desafio das emissoras de rádio universitária nos ambientes digitais diz dessa compreensão de como as redes, vou dizer, tecnológicas, na ausência de uma palavra melhor, nos possibilitam as experiências que são humanas, que são afetivas, que nos impactam, mas que dizem também de um reconhecimento de uma sociedade que precisa ser mais acolhedora com todas essas situações que nos incomodam tanto socialmente, né, que estão muito ligadas às situações de vulnerabilidades e que, às vezes, não aparecem como deveriam em emissoras que têm um papel educativo importante, que têm um papel de trazer para a sociedade um pensar diferenciado, né, de não repetir modelos e de não tentar se aproximar de emissoras comerciais, mas de trilhar um novo caminho, novo não no sentido de inventar, né? Mas novo no sentido de experimentar a partir da experiência e que essa experiência não seja só propulsora de reflexões, mas que ela seja efetivamente algo que vai nos ajudar a mudar algumas situações que nos incomodam tanto, né? Acho que é isso. Obrigada. Professora Sônia, muitíssimo obrigada.